Psicologia Védica com Thiago Namastê. Seu conhecimento e muito prazer. Ok, então a gente pegou o nosso primeiro ponto. O que é herbologia no Ayurveda? Qual é a relação disso com essa palavra chamada Aushadhi? O que isso tem a ver com prana? O que isso de alguma forma implica sobre o uso de ervas? Agora, a segunda coisa que a gente vai falar é a relação das plantas com Pancha, que é 5. Nossa, meu vata tá uma delícia. Maha Bhutas. Então, 5 MB é Pancha Maha Bhutas. No Ayurveda Bem Viver, eu acho que foi o que? Provavelmente lá do 6, 7 ao 10, por aí, tem bastante fala sobre o que é isso e tal. Hoje não dá para ficar muito repetindo. Então, a gente vai assumir mais ou menos que a pessoa tem algum conhecimento sobre o que isso normalmente é dito comumente como espaço, vento, fogo, água e terra, mas que na Ayurveda Bem Viver a gente vê que o negócio é bem mais consistente do que isso. E a gente vai ter aqui um aspecto que é muito importante para o uso. Na visão do Ayurveda, a gente vai ter plantinha, pode ser do tamanho que você quiser, que tem alguns elementos. Tem a raiz, tem o caule, tem os galhos, tem as folhas. Olha, parece uma mãozinha. Tem as flores. E tem os frutos. Tá? Então, cada uma dessas partes vai ter uma característica relacionada a o que a gente chama de Panchamahabhuta. E qual é a importância disso? A gente quer, quando a gente está usando uma parte de uma planta, usar a parte daquele tipo de princípio cósmico que é mais importante para a gente naquele momento. Porque senão, se você está precisando de um princípio mais de Prithvi e você está usando a parte da planta que é mais de Akash, por exemplo, você está querendo um negócio que vai dar mais sustentação para os teus tecidos, você está usando a parte da planta que está mais relacionada à dinâmica do tamanho de espaço que existe no teu sistema, não vai funcionar bem, tá? Então, vamos pegar a nossa mangueira aqui, os frutos, as mangas, são laranja. Então, tudo isso daí vai ter um aspecto fundamental para a gente escolher qual é a parte que a gente quer. E eu vou botar aqui de vermelho, ainda que a fruta e a flor seja uma coisa parecida, em um certo sentido, a gente vai botar algumas flores aqui também, lindas, incríveis. Bom, então o que significa isso? Para o Ayurveda, a raiz, aquilo que está debaixo da terra, é Prithvi. Ou seja, ele traz os atributos de matéria com estabilidade. E aí, mais explicações sobre o assunto, o Ayurveda Bem Viver. O caule, que é por onde a seiva anda, está relacionado a Jala. Caule e braços também, né? Tanto o corpo mole quanto o corpo duro da planta.
Mas quanto mais mole é o corpo, quanto mais seiva tem passando, mais jala é. Quanto mais seco e mais duro é, mais material é, mais prithvi é também. Então, quando a gente tem um tronco e a gente faz um corte assim transversal, a gente vai vendo vários graus de círculos concêntricos. Os da ponta estão molinhos, tem mais água, e os de dentro estão mais duros, estão mais secos. Então essa parte daqui de fora mais é jala, onde tem seiva correndo. Tá? Ou seja, ela é matéria, só que ela é matéria sem estabilidade. As flores, principalmente, são a parte relacionada à Agni. Ou seja, a parte que tem cor e a parte que de alguma maneira chama a atenção da visão. Quando você olha uma planta, te juro que se tiver flor, teu olho vai para lá. Você pode assim ser o mais dos botânicos, não sei o que está interessado na raiz, já bate o olho meio que é capturado por aquilo, tá? Porque o teu olho é formado pelo mesmo elemento e ele encontra o elemento ali e fala, oh, sou eu, tá? Então, as flores estão relacionadas à Agni. Quem é que venta numa árvore? Quando bate o vento, você vê aonde? As folhas, principalmente, ainda que os galhos tenham essa função também. As folhas estão relacionadas a Vayu. E os frutos estão relacionados à caixa. Aí você fala assim, pô, agora pegou um pouco pesado. Porque assim, o fruto, ele a princípio, ele não tem nada a ver com o espaço, cara. Onde é que você tá vendo o espaço aí? Mas é porque o Akash, ele está relacionado com, tem lá, aqui para trás está escrito lá, úterico, é um dos atributos do Akash. E o que o fruto é? Ele é a semente de uma nova vida. Quer dizer, tem algumas plantas, poucas, que você consegue tirar um galho, plantar de novo e ele gerar vida. É porque tem a caixa ali. Só por conta disso. Tá? Ele deixou de ter preponderância de jala. Ainda que jala seja uma condição necessária para a vida, é difícil você gerar vida num ambiente extremamente seco. Gudut, assim, né? Também. Mas são poucos, tá? Então, assim, por que o fruto é o Akash? Porque o fruto é aquilo que tem a permissão de gerar nova vida. Em um certo sentido, a semente também, logo. Ok? Tudo aquilo que você consegue plantar e nascer de novo é porque é Akash. Tem a potência do espaço de uma nova vida. Beleza? Então, a gente assim, mais ou menos, tem uma noção de que cada uma das partes da planta representa um aspecto mais importante. E, assim, de uma forma mais consistente, o que isso implica para a galera que já estuda mais Ayurveda? A parte de baixo daqui, essa parte mais material, é a parte kapha. Essa parte mais das flores, em algum grau também do tronco, o tronco mole, é mais relacionado à pita. E essa parte mais aérea está relacionada à vata. Então, normalmente quando a gente quer os princípios mais pitas de uma planta, a gente vai nas flores. Quando a gente quer os princípios mais vata daquela planta, a gente vai nas folhas, nos frutos. Quando a gente quer os princípios mais nutritivos e também mais materiais, mais densos, a gente vai na raiz e no tronco, no caule.
ok? Então, isso daqui é muito importante, junto com o aspecto de quando é que você colhe. O que você colhe daquela planta é importante. Quando você vai usar daquela principiativa forma, como você vai processar, tudo isso é importante. Mas assim, as plantas, elas são diretamente impactadas pelo fluxo, pelo ritmo lunar. Tudo que tem água é. E como as mulheres, no geral, precisam ter mais água no sistema do que os homens, elas são mais impactadas pelo ritmo lunar do que os homens, no geral, são. Basta ser mulher para saber que isso faz sentido. Então, um aspecto, além desse aspecto do que isso tem a ver com Vata, Pitta e Kapha, vocês vão ver que é muito raro eu deixar escapar a palavra dosha aqui. Tá? Porque dosha é um entendimento posterior de Vata, Pitta e Kapha como algo que já tem na palavra um aspecto doentio. Na época do Charak, Vata, Pitta e Kapha era dato. Era sistema de suporte à vida. Tá? Depois ele foi mais, de alguma maneira, corrompido. As pessoas passaram a olhar mais os lados problemáticos de Vata, Pitta e Kapha. Em Vata, Pitta e Kapha, como a gente já viu lá no Ayurveda Bem Viver, talvez 9, 10, alguma coisa assim. Tá ali, entre o 10 e o 12. São inteligências fantásticas que permitem a vida existir. Ok? Então, daqui a pouco a gente vai ver um pouco a relação disso daqui com o que o Ayurveda chama de datus, né? Já que a gente falou um pouco de Vata, Pitta e Kapha. Mas, fundamentalmente, a ideia é o seguinte: a Lua puxa a água para perto dela. Todo mundo achou que valeu a ideia? Quando está a Lua cheia, as marés aumentam a oscilação. Então, sobre a época da Lua. Quando a Lua está nova, onde é que está a energia vital da planta? Mais na raiz. Tá? Quando a Lua está crescendo, essa energia está subindo. Está indo para o caule. Quando está a Lua cheia, está mais nas folhas, flores e frutos. Quando está descendo, ela está de novo voltando para o caule. E quando ela está nova de novo, ela voltou para a raiz. Então esse é um aspecto importante sobre a colheita. O outro é sobre a quantidade de água. Tem algumas plantas que você só tira quando está muito úmida. Por exemplo, que o Ayurveda chama de balá, que é a raiz da sida cordifolia, que normalmente a gente traduz como malva, mas no Ayurveda usa muito mais a raiz do que as folhas. Porque a gente quer o atributo mais kapha daquilo ali, no geral. Então, quando o balá é um exemplo clássico de uma raiz que tipo agarra no chão e não solta nem que a vaca tussa. Mas quando molha, solta. Ok? Então, tem algumas plantas que você precisa tirar com um clima muito mais seco. Outras plantas que você precisa tirar com um clima muito mais úmido. Tem plantas que você precisa tirar no início do dia. Plantas que você precisa tirar no final do dia. Mas o mais importante disso tudo, para o Ayurveda pelo menos, é que quando você tira a planta dali, você reverencia aquilo como uma manifestação de consciência cósmica. Não exatamente como uma coisa ali que está para você fazer o que você quiser. Okay? Cara, aquilo dali é um aplicativo assim que levou um tempo para o universo condensar. Então, assim, gratidão. Foi. Acompanhe mais dos nossos vídeos no canal Thiago Namastê no YouTube. Jai Gurudev.